Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 31 de janeiro de 2025. Programa Boletim DX, edição de número 186. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje, além das notícias de X e parte do programa Rincon de Existe, teremos, em mais alguns minutos, a entrevista com o nosso amigo, o professor DXista e rádio escuta, amante das ondas do rádio, o nosso amigo Cassiano Alves Macedo, que também foi apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Então não perca daqui a pouco a entrevista com o nosso amigo Cassiano Alves Macedo ao vivo, ok, amigos? Mas sem mais delongas, vamos ter aí parte do programa da Rádio Romênia Internacional, o Rincon de Existe, algumas notícias de X e a entrevista logo em sequência, certo? Você está na nossa Rádio DX. Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Olá, amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino. Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Este es el Rincón de Exista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy: mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Juan Carlos Pérez Montero nos saluda desde Valladolid, España, y nos envía su informe de recepción realizado el día 5 de enero, hora de escucha 20 UTC, frecuencia 9500 kHz, SIMPO 5, receptor SDR, SDR Play RCPDX, programa SDR1, antena y loop magnética. Muchas gracias, Juan Carlos, recibe un gran abrazo en la distancia y hasta la próxima. Francisco Llerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú, y aquí los datos de su último informe de recepción. Fecha 16 de enero, hora 3 UTC, frecuencia 9545 kHz, SIMPO 43333. Receptor Sony XO D201, antena exterior L invertida. Muchas gracias, Francisco, por tu constante apoyo. Un gran abrazo y hasta pronto. Juan Franco Crespo comparte desde Valls, Tarragona, España, otro material muy interesante dedicado a la filatelia, Eslovenia, juguetes e infancia.
La infancia, esa época de sueños y felicidad, no deja de ser un momento efímero si comparamos con el resto del tiempo del ser humano. Es la época del juego por excelencia y también de la socialización, aunque los padres modernos no saben cómo sacudirse a sus vástagos de encima, justo lo contrario de lo que sucedía en nuestra infancia feliz, que nos faltaba tiempo para escaparnos a jugar en un entorno natural y peligroso como eran los tajos de Alhama. Hoy ni en los patios de recreo la infancia es respetada. En algunas autonomías se empeñan en que ese tiempo sagrado de solaz y disfrute del niño es respetado. Quieren controlarlo no para que deje de jugar, sino para que lo haga en una lengua que no es la suya. Lengua materna, decían. La necedad nos llevó a un laberinto lingüístico en el que las docentes se acabaron convirtiendo en prisioneras de la mano que les da de comer. Acabaron diluyendo el cuerpo nacional, el concurso de traslado se esfumó, con el único objetivo en el horizonte de que los nuestros, a pesar de los bajos perfiles profesionales y académicos, tuvieran trabajo. El resultado de esa política de vuelos galináceos salta a la vista en este mundo de las autonomías, o era de los reinos de taifas, en que acabó desembocando el final del túnel, donde nos encontramos con un descomunal fracaso escolar y un nivel que da risa. Se trata de una temática filatélica no muy explorada, pero que permite, si uno se lo propone, montar una buena colección de material relacionado con el tradicional uso del correo y, lúdicamente, evocadora de tiempos pretéritos. Diremos que incluso interesante a pesar de la desregularización de los servicios postales que nos sirvió la Unión y que nos ha dejado hechos unos zorros postalmente hablando. Sobre todo si acudes a una oficina para comprar sellos. Te miran como si acabara de ver a un extraterrestre. Viva la competencia. Olá, amigos e amigas. Ouvimos uma parte aqui do programa Rincón de Exista. Em sequência vamos ouvir mais um pouquinho. Só que agora eu vou passar algumas informações de X. Hoje o nosso programa vai ser bem corrido devido à entrevista, mas trazendo a triste notícia da semana, né, que nos chegou desde a Europa, que infelizmente o transmissor de ondas curtas de Mundsbron agora já é história. A estação desempenhou um papel crucial, especialmente durante a Guerra Fria. Nesta última terça-feira, 28 de janeiro, o transmissor de ondas curtas localizado em Mundsbron, na Baixa Áustria, foi demolido. A ORF, Australian Broadcasting Corporation, anunciou que as tarefas finais de descomissionamento no local do transmissor de ondas curtas de Mundsbron foram concluídas. Os trabalhos de desmontagem começaram no último mês de outubro de 2024 com a remoção de 2 antenas. Agora as antenas restantes, incluindo a antena rotativa, foram desmontadas com sucesso por meio de demolição controlada e precisa, segundo informou a ORF. Com a demolição da estação Mundsbron, se encerra um capítulo importante na história do rádio e da tecnologia. Os defensores do patrimônio cultural lutaram em vão para evitar a sua destruição. Michael Kastelk, presidente da Associação de Transmissores Experimentais, expressou sua profunda preocupação. A demolição é extremamente lamentável, disse ele. Depender exclusivamente do digital e da internet torna-nos completamente dependentes de outros prestadores de serviços, operadores e influências políticas, ressaltou. As transmissões online podem ser manipuladas ou bloqueadas na área de destino. Como, por exemplo, na Rússia, muitas estações não podem mais ser ouvidas pela internet, embora possam ser ouvidas por ondas curtas.
Esta situação também afeta o debate sobre a neutralidade da rede, informou aí o Reisen, presidente da Associação de Transmissores Experimentais. A estação Mundsbron foi construída na década de 1950 e desempenhou um papel vital, especialmente durante a Guerra Fria. A partir daí, os programas da Rádio Áustria Internacional, a ROI, foram transmitidos para lugares tão distantes como a Austrália, Nova Zelândia, Rússia, China e Oriente Médio. A Rádio Áustria Internacional encerrou as suas operações em 2003, mas a instalação de ondas curtas continua a ser utilizada por emissoras internacionais até o final de 2024. O terreno será agora devolvido ao RF, que está a avaliar a opção para utilização futura. Amigos, infelizmente, nem tudo sai como nós programamos e como desejamos. Que todas as emissoras dos 4 cantos do planeta estejam sempre ativas para que possamos escutá-las de qualquer parte do planeta. E realmente as antenas lá da Áustria têm uma cobertura extremamente importante para todos os amantes das ondas do rádio e que serviam também de apoio para outras emissoras fazer as transmissões para o mundo. Triste, mas infelizmente é uma realidade que estamos vivendo nas últimas décadas. Só temos a lamentar esse feito, mas infelizmente a política não cultiva, nem o termo não seria nem cultivar, amigo, seria não preserva o patrimônio histórico cultural do país. E aí deixa no futuro uma página esquecida da história do seu país, da sua identidade. O país que não preserva a sua cultura não tem passado, mal vive o presente e infelizmente não tem futuro. Triste, mas essa é a frase que determina essa situação nesse quesito que aconteceu lá na Áustria, ok? Mas vamos em frente. Amamos as ondas do rádio, amamos que todas elas estejam no ar, certo? Aqui queremos agradecer também os amigos do Radiorama, lá na Itália, pelos 40 anos de paixão por ouvir rádio. Este ano, a Radiorama, a revista histórica dedicada à audição de rádio da AIR, ou da AIR Association Italiana, a Associação Italiana de Rádio Ouvintes de Rádio, comemora um marco importante, seus 40 anos de atividade. Fundada em 1985, a Radiorama acompanhou gerações de fãs, tornando-se uma referência fundamental para quem gosta de acompanhar o mundo no rádio em todas as suas facetas. Nas últimas 4 décadas, a Radiorama conseguiu se adaptar às mudanças no mundo da audição de rádio, mantendo sempre um alto nível de atenção às novidades e tendências emergentes. Ao melhor tempo que a Radiorama celebra o seu passado, também olha para o futuro. O objetivo é continuar a informar e entusiasmar leitores de todas as idades, garantindo que a cultura de ouvir rádio continue a prosperar. Concluindo, os 40 anos de Radiorama representam não apenas um marco, mas também um convite a todos os amantes do rádio para se juntarem a esta celebração da história e da paixão pela audição de rádio. Só nos resta comemorar juntos, ok? Então, parabéns aí a AIR Radiorama do Rádio Escuto Italiano, da Associação Italiana de Rádio Escutas. Parabéns a todos. Aqui um forte abraço do Deixe Clube Sem Fronteiras, de todos aqueles que
o fazem a todos os seus associados, certo? Então, agora vamos retomar aqui parte do programa da Rádio Romênia e em mais alguns minutos já entramos ao vivo com nosso amigo Cassiano Alves Macedo, que vai nos trazer muitas informações interessantes sobre a sua estadia ida, né, sua viagem a Cuba, e também várias informações sobre a Rádio Havana, que ele esteve presente lá nos estudos, conversou com o pessoal. Vamos saber o que nos traz de novidade aí o nosso amigo Cassiano Alves Macedo. Você está na nossa Rádio DX, já mandando aqui abraço aos amigos que estão ligadinhos conosco, Wesley Ludwig desde Cacoal, Rondônia, ao nosso amigo Luiz Tadeu lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao Samuel Santos, que está ligadinho conosco também lá em Fortaleza, Ceará, ao Carlos Ernemann, que está ligadinho conosco lá em Veracruz, no Rio Grande do Sul, ao Neuci Remedi Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais por aqui, o nosso amigo Rogério Krieger, lá pela cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul, ao amigo Emanuel, que está conosco lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Também o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Também aqui o Carlos André, pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o nosso amigo Marcílio, Papai Yankee Primo Mike Bravo Charlie, desde o Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. E a todos e a todas que estão nos ouvindo nos 4 cantos do planeta pela internet, aí o sinal da nossa Rádio DX. Você está na nossa Rádio DX. Ya que nos prometían los hacedores de legislación europea. De tanto en tanto llegan algunos sellos para encuadrarlos en la temática de juegos infantiles. Es el caso de la estampilla emitida por el correo esloveno el pasado 22 de noviembre del 2024. Se trata de un sello de tarifa B, 50 gramos correo interior, equivalente a 1,16 euros, que apareció en hojas de 25 ejemplares multicolores realizados en offset sobre papel tulis Rusell en la imprenta de Zagreb, Croacia, con dentado 14 y formato vertical. Fue diseñado por Lucas M., la tirada fue de 25.000 ejemplares, o si lo prefieren un par de paquetes de folios 1.000 pliegos. Lejos quedan las tiradas millonarias de antaño. El sello nos muestra una cocina, un mobiliario bastante habitual en las clases de párvulos y primaria, aunque también nos la encontraremos en los museos de la vida tradicional o de nuestros abuelos, pero mucho más modestas en sus enseres o ajuares. Tampoco tienen tanto color y mucha menos cachería, algo que en la actualidad inunda las cocinas de nuestros días. Y sin embargo, apenas nos queda tiempo para cocinar y se nos fueron por el desagüe aquellas riquísimas recetas de nuestras abuelas. Evidentemente, la cocina filatelizada va bien provista de útiles, algo esencial a la hora de emplear esta herramienta para enseñar vocabulario a esas tempranas edades, pues lo lúdico no está reñido con el aprendizaje. El matasellos de primer día se aplicó en la capital Ljubljana y en la ilustración del sobre podemos contemplar a 2 infantes enfrascados en sus juegos gastronómicos en esa maravillosa edad llamada infancia. Que aproveche. Muchas gracias, Juan, por compartir otro interesante material de esta espectacular serie de artículos dedicados a la filatelia. Un gran abrazo y hasta pronto. Seguimos con noticias interesantes sobre tecnología, inteligencia artificial, internet y... Bom, amigos e amigas, estamos aqui já em linha com o nosso amigo o Cassiano Alves Macedo
professor dexista, amante das ondas do rádio, e recentemente fez aí uma visita à nossa amada Rádio Havana Cuba, e vai nos trazer informações preciosas de sua ida às instalações da emissora, e também trazer para a gente informações sobre a perspectiva das telecomunicações, do mundo do rádio, do DX. Vamos bater um papo legal aí nos próximos minutos, ok? Amigo Cassiano, seja muito bem-vindo, muito boa noite, audiência da nossa Rádio DX. Boa noite, doutora Firmino, boa noite à audiência da Rádio DX, a rádio que está fazendo história, né? Muito importante, mais um espaço desse, fiquei muito feliz, porque a gente encontrou DX pela Rádio Aparecida, e de certa forma, isso não deixa de ser uma continuação daquele trabalho nosso, né? Trabalho seu, é claro, né? E é importante ter esse contato toda semana com o governo. Estou à sua disposição, eu. Beleza, Cassiano. Mas nos conte aí, o que levou essa sua ida até Cuba? Qual foi o intuito dessa sua visita? Interessante, né? A Rádio da China, a Voz da América e a Rádio Havana foram as 3 emissoras que eu descobri lá no longínquo anos 60, quando eu ainda era uma criança, morando na cidade de Mogi das Cruzes, perto onde eu moro. Era um garoto caipira, eu não entendia muito aquelas coisas falando lá de Brasil, de política, né? E eu decidi naquele tempo, já criança, falei, nossa, eu queria tanto dia conhecer um pouco esse país, né? E agora, já velho, eu fui conhecer uma dessas emissoras, né? Tive também a honra de conhecer a RDP, instalações maravilhosas, um prédio enorme, né? A China é muito longe, eu confesso que tenho um certo receio de entrar de avião. Os Estados Unidos, infelizmente, impõem muitas restrições para quem quer visitar o país, e qualquer um corre o risco de chegar lá e não poder entrar, né? Eu, particularmente, não aceito isso, cada um tem a sua visão, né? Eu não aceito isso, então eu falei, isso foi uma desculpa. E, além do mais, eu tinha uma placa do programa Encontro DX, comemorando os 70 anos da emissora. Como também eu fiz uma placa para a Rádio Internacional da China, quando ela fez o evento aqui no Brasil em 2009. E o que sobrou, então, foi para mim Cuba, que é mais perto e mais barato, né? Tanto em voo como estadia. E também alimentação. E eu resolvi visitar essa emissora, né? Também porque ela, na Guerra Fria, ela trazia informações que aqui eram censuradas. Falei, vou visitar Cuba. E minha filha me acompanhou, minha filha entende muito bem espanhol. E eu cheguei em Cuba dia 14 de janeiro agora, para poder conhecer o país e conhecer um pouco a cidade e conhecer a Rádio Havana, principalmente a Rádio Havana. Muito bem. E a estadia foi tranquila? O voo também foi tranquilo? Chegaram bem? Foram muito bem recepcionados? Chegamos muito bem lá no país, né? E como todo país tem aquela burocracia para entrar, apresentar passaporte, né? Mas foi muito bem, não tive problemas para chegar lá não. E pegamos um táxi, fomos até o local que a gente foi ficar e deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, maravilha. Mas nos diga o seguinte, queremos informações. Conheceu quem lá na emissora? Visitou o departamento de português, de espanhol, de inglês, de esperanto? Qual é a sua perspectiva? Como foi a receptividade? Visitou o estúdio? Conversou com quem? Nos conte, queremos saber. Então, a situação é a seguinte. Eu acho que para mim falar tudo isso para você, tem que falar um pouco sobre as instalações, o prédio da Rádio Havana. E quando eu estive em Portugal, eu vi uma estrutura muito bonita, muito bem feita. Fiquei um pouco de ver a estrutura da RDP, Portugal. Né? E eu fui com aquela cabeça, quero ver o prédio da Rádio Havana e já tinha o nome da pessoa para entrar. Você tem que estar com tudo documentado antes, né, para chegar lá, para poder entrar. Teve rádio que eu não pude entrar, que uma pessoa da rádio, de uma Rádio Rebelde, estava doente, ele não pôde me receber, não pude entrar na Rádio Rebelde. Mas quando eu cheguei, no dia seguinte, eu peguei o motorista, peguei um táxi, falei, por gentileza, eu quero ir para a Rádio Havana, que é esse endereço. Ele falou, qual é o endereço? Daí está lá, né? Calle O, número 266, nono andar. Departamento na área de correspondência. E ele me levou nesse lugar. Quando ele parou, ele parou aqui. Eu falei, aqui é um prédio. Parecia um prédio residencial. Ele falou assim, aqui que é a Rádio Havana, você tem certeza? Eu falei, aqui.
falei, vou descer aqui, então bem desci. E não tinha campainha, não tinha nada, prédio fechado, né? Não tinha porteiro. Daí, como tinha telefone, nós ligamos para o telefone, a pessoa, não, eu vou buscar você. Daí, a pessoa desceu, me pegou, essa pessoa é a Irma Cíntia, ela é responsável pelo departamento de análise e correspondência. Ele tem um setor lá que existe, desde que fundou a rádio, existe um setor de análise e correspondência. São 4 pessoas, é a Irma Cíntia, que é a diretora agora, né? A diretora anterior, que parece que faleceu, eu vi o Boletim de X aí, a Yolanda, a Ania, e a quarta, não me esqueci o nome dela aqui, que eu não aceitou os nomes. Então, o que aconteceu? Ela nos levou lá no nono andar, e lá era é como se fosse um apartamento, onde funciona o departamento. Então eu falei para ela, não, mas é a Rádio Havana. E ela me explicou, a Rádio Havana funciona num prédio quase próximo deles, que é a Rádio Progresso. E depois eu fui na Rádio Progresso lá, na Carlos Infanta 106. Mas interessante disso que ela falou assim, olha, a Rádio Havana, eu falei que você ia conhecer o espaço da Rádio Havana, onde tem os estúdios, mas eles estão fazendo uma reformulação nos estúdios, em todos os estúdios, só tem um estúdio funcionando. E nesse dia não tinha ninguém gravando o programa lá, né? E só tinha um pessoal que já tinha gravado o programa em espanhol já. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça, puxa vida, não tem um prédio. E realmente eles não têm um prédio escrito Rádio Havana. A Rádio Progresso, que é uma rádio antiga, tem 95 anos, 90 anos, uma coisa, algo assim, e nos andares superiores da Rádio Progresso é que fica os estúdios da Rádio Havana Cuba. Então é interessante, né, porque não existe a Rádio Havana como a gente pensava, acho que todo mundo pensa assim como eu penso, entendeu, né? A Rádio Exterior de Espanha tem um prédio bonito, eu passei, mas eu entrei, porque na época tive um problema lá, para entrar. A Rádio França tem um prédio, a BBC tem um prédio, e a Rádio Havana não tem um prédio, ela funciona dessa maneira, né? O departamento de análise fica num lugar e no estúdio, e nos andares superiores da Rádio Progresso é que fica a Rádio Havana Cuba, mas não tem nem a foto, porque nem não tem marca Rádio Havana, marca Rádio Progresso. Até eu tenho no meu Instagram e no Facebook a imagem dessa Rádio Progresso. Interessante. É uma coisa interessante, né, isso aí, né? Então não existe Rádio Havana perto. Ou seja, existe o nome, existe as transmissões, mas eles cedem, ou seja, trabalham de certo modo com o espaço cedido da Rádio Progresso, que foi fundada junto aí com a Rádio Havana Cuba, né? Exatamente isso mesmo, exatamente desse jeito, viu, né? E eles estão reformulando os estúdios, porque as coisas são muito antigas lá em Cuba, né? São coisas que eles têm de muitos anos atrás. Então eles estão reformulando os estúdios, arrumando os estúdios, e a transmissão deles é em espanhol, 24 horas existe, feita também lá na Rádio Progresso. Interessante, muito interessante mesmo. Aí eu justamente ia perguntar sobre a questão das instalações, mas você não conseguiu chegar até lá devido justamente não ter ninguém para recepcionar, para bater foto. Interessante. Mas foi muito bem atendido pelo departamento de análise e correspondência, tomei um café cubano, por sinal, muito gostoso, muito bom, entendeu? Me entenderam muito bem, e foram comigo até a Rádio Progresso, mostrar a Rádio Progresso para mim, e um pessoal muito bacana, o atendimento foi muito bom, eu gostei muito das mulheres. E elas falaram que eles mantêm desde o início da Rádio Havana a questão de correspondência, de responder uma por uma. Isso é bom. Infelizmente, fiquei sabendo através de terceiros que os Correios cubanos também passam por uma série de gente, uma série de coisas, problemas de combustível, de veículos que tem sério lá, as cartas demoram muito para chegar mesmo. Um rapaz que tem parente no México e chegou a demorar 2 meses para receber a correspondência. Mas a Rádio Havana faz questão de responder todas as correspondências uma por uma. E tem um ouvinte nosso muito querido lá, que é o Antônio Argolo. Eu mandando um abraço para o Antônio Argolo, que está escutando nós. Muito bem. Antônio Argolo é muito conhecido lá. Olha, mais outra coisa. Muitos têm questionado sobre a questão de não conseguirem sintonizar a Rádio Havana. Algumas frequências estão desativadas. Eles comentaram algo nesse sentido. Como é que está as transmissões, transmissores, potência? Comentaram alguma coisa nesse sentido? Sim, essa foi uma das minhas perguntas. Eu perguntei assim, a Rádio Havana saiu das ondas curtas? A resposta foi não, mas tem um porém. Tem um porém que é complicado.
A questão que eu falo aqui não é questão ideológica nem política, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, né? Os problemas que os cubanos enfrentam exigem quase todas as áreas, né? Cuba tem o bloqueio, que eles sofrem há mais desde 63, 64, alguma coisa assim. E eles, então, têm problema sério para a reprodução de peça, dessa coisa toda, né? Eles mantêm, em alguns momentos no ar, essa informação da Rádio Havana é muito importante. Eles mantêm em alguns momentos no ar as frequências de 6.000 e 15.230 kHz. Isso eu estou falando de outras coisas. Tem também por satélite, tá bom? E satélite eu não acabei não notando. Então vou repetir. Eles mantêm em alguns momentos no ar as frequências de 6.000 e 15.230 kHz. Pela internet eles mantêm praticamente direto. Quem quiser ouvir pela internet, pelo radionet, esse site, tudo isso. E muitos transmissores estão fora de serviço por questões técnicas. E eles têm um problema sério no país, que a imprensa está aqui divulga também, que é problema que é a instabilidade no Serviço Elétrico Nacional. Eles chamam de Serviço Nacional Elétrico, ou Elétrico Nacional, alguma coisa assim. A central de transmissão deles principal tem também problemas devido ao transformador quebrado em uma certa subestação lá, que não conseguiram solucionar. Então eles procuram fazer lá uma coisa assim, tanto nos carros que eles têm, nos carros dos anos. Eu peguei, por exemplo, eu peguei lá um táxi coletivo de 1958, tá vendo? Você vê como é que as coisas, os caras pegam aqueles carros velhos e conseguem fazer funcionar. Então eles procuram de toda maneira pegar peça, procurar de maneira de outro transformador, de outro transmissor, eles procuram arrumar o que eles conseguem, né? Mas a dificuldade é muito grande. E essa crise energética que eles têm é porque o sistema nacional elétrico deles é muito dos anos 60. Eles enfrentam problemas até para comprar peça também por causa desse bloqueio. A energia elétrica lá, ao contrário de nós aqui no Brasil, ela é gerada com base na queima de combustíveis fósseis. Então, aqui no Brasil, quando usa energia elétrica com queima de combustíveis fósseis, nós temos a bandeira, né? A nossa bandeira muda de cor aqui no Brasil, porque tem mais cara energia, né? E o vapor dessa queima desses combustíveis fósseis se movimenta a seguida. Então, imagine o custo disso para o país, né? Que não pode negociar com todos os países por causa do bloqueio. Eles estão lá com o sistema agora de usar o gás para poder movimentar as turbinas. Mas só tem, no país todo só tem duas plantas, como se fala, então, né? Então essa é a questão para falar com vocês aí. Então estou te dizendo então que eles não abandonaram as outras frutas, eu entendi que eles mostram que tem interesse em manter as outras frutas ainda, né? Mas os problemas são sérios. Tem alguns momentos, nessas duas frequências que eu falei, que de 6 e 15 kHz. E quem que gosta das informações do país, por exemplo, já não é pelo rádio escuta, como nós gostamos de escutar pelo rádio, daí tem que ele pode usar a internet, pode usar a Rádio Havana, Cuba, a Rádio Rebelde, várias emissoras estão nos aplicativos. Beleza, muito interessante. E realmente o custo, né, como muitas emissoras, muitos países têm questionado, o porquê de desativar as emissoras devido ao alto custo de energia, ou seja, do consumo de energia que é gigantesco para poder manter as transmissões em alta potência. Você falou tudo, porque eu na Rádio Aparecida também, a Rádio Aparecida para mim, a princesa também, eu vi tudo que vê no YouTube, a destruição das antenas das curtas, aquilo para mim foi muito, eu vontade de chorar. Eu vi só um pedaço, eu não consegui ver tudo aquilo, né? Eu fiquei 31 anos lá dentro, né? Então eu não consegui nem ver aquele vídeo todo mostrado, mandaram para mim, né? Mas os custos, segundo que dizem, né, eu não entendo nada de economia, não sou economista, é caríssimo manter hoje em dia os transmissores funcionando 24 horas praticamente. Verdade. Esperamos que pronto se recuperem e pronto possam voltar com força total em todas as suas frequências disponibilizadas para todos nós. Cassiano, mas queria também aí o seu comentário, que essa semana foi aí em vários grupos citados, a demolição das antenas lá de Monsbronn, na Áustria. Foi das antenas, né, dos pontos também de utilização de várias emissoras internacionais para transmitir para o mundo. Bom, eu acho, eu já vinha falando no programa de Contributivo, talvez uns 7, 8 anos antes de iniciar o programa, eu já vinha falando o seguinte, né? As ondas curtas, elas não acabaram ainda, né? Mas a era das grandes emissoras broadcast, quando eu falo broadcast, eu estou dizendo BBC, Voz da América,
Rádio Exterior da Espanha, RTP, as grandes emissoras internacionais, essa era, eu acho que ela está aos poucos se encerrando. Praticamente nós temos duas grandes broadcasts funcionando aí, né? A Voz da América e a Rádio Internacional da China, praticamente são as duas que estão sobrando aí, né? A BBC também vão acabando, vai encerrando. Então eu acho que essa questão das grandes broadcasts, que elas são importantes, por quê? Porque foi através delas que eu consegui ser um rádio escuta, né? Não me considero tão rádio escuta assim, rádio tão tecnicamente, mas escutando essas emissoras grandes, que transmitiam com grande potência, foi que eu comecei a sintonizar outras emissoras um pouco mais difíceis de sintonizar, né? Então elas são importantes porque elas atraem o pessoal para o mundo do rádio escuta. E elas estão acabando, entendeu? Ela realmente, essa fase está encerrando dia a dia, né? E várias emissoras estão destruindo tudo aquilo que existe, né? E para muitos de nós é muito dolorido. Mas a onda escuta ainda como emissora de rádio ainda continua em vários países, né? E os Estados Unidos são muito inteligentes desse ponto de vista. Sou obrigado a dizer que eles são inteligentes porque eles mantêm bastante transmissões para vários países ainda, na vez das ondas escutas ainda, né? Para a África, né? Então, claro que existe interesse também geopolítico aí dessas transmissões. Mas eles têm importância. Importante dizer, quando eu falo dos Estados Unidos, eles não querem perder o bonde da história, porque as primeiras transmissões internacionais, fortes internacionais, foram da Rússia, da China, foram da Itália, da Alemanha. Os americanos foram só nos anos 40, quando começou a guerra, que os americanos foram acordar que precisava ter uma emissora internacional, né? Que foi a Voz da América, né? Eu acho que depois que eles acordaram, demoraram para acordar, então eles não querem encerrar isso não. Exato. E nós sabemos o quão realmente é importante e seguro as transmissões em ondas curtas. Porque o Dino Gloise passou a informação que circulou lá em alguns jornais que a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos estavam construindo uma mega antena para a transmissão de informação financeira, porque não confiam ainda nas transmissões, ou seja, nas novas tecnologias na internet. E para eles o mais seguro seria justamente enviar informação via onda curta, que não teria aí vínculo com vírus, com nada, entendeu? E a onda curta jogaria o sinal tranquilamente com informação precisa. Ainda não temos essa informação precisa, mas a informação é que realmente estão construindo para poder passar informação financeira de qualidade. E aí a gente sabe o quão distante chega o sinal da onda curta com a propagação, mesmo com as tempestades solares, mas com um bom equipamento, uma boa antena, é que se consegue jogar realmente o sinal lá longe. O DRE, eu acho que ele, para isso, o Brasil tem patinado no rádio digital. Começou como antigo iPod, patinou, fizeram muita experiência. Mas parece que a tendência do Brasil, atualmente, né, é no sentido de adotar o DRM. E eu acho que o DRM seria uma esperança muito grande para poder manter as ondas curtas, chegar com qualidade, né? Eu acho que a esperança ainda é DRM. A China também, acho que ouvi comentário lá também que pode ser que a China adote o DRM. Então o DRM seria a nossa esperança para isso, né? Porque ela poderia ter qualidade, ser digital e ser rádio, transmissão de rádio, né? E vamos ver, o futuro dirá, né? Isso, a gente aguarda ansiosos, todos nós aguardamos ansiosos para que realmente vingue, que há mais de uma década já que estão sendo realizados testes e várias emissoras também já aderiram, como a Rádio Kuwait, a Rádio Romênia, a própria Voz da América, a Rádio Exterior da Espanha, se não me engano também a All India Radio e a Rádio Internacional da China, no sentido de a rádio tem a Voz da China, né? A Rádio Internacional da China faz parte do conglomerado, mas seria aí citada como Rádio Voz da China, transmitindo aí em DRM para o mundo. O DRM seria a grande solução. Eu espero que seja implantado, porque sabe, um país como o Brasil, nós sabemos que a internet tem seus problemas, infelizmente ainda, né? É muito boa a internet, ela é fantástica, né?
acho que fica difícil de ter interesse. Mas como transmissões de rádio, seria bom se fosse DRM mesmo, né? Porque o rádio pela internet também tem problemas, por mais que você queira, apresenta problemas em alguns momentos, de sintonia, principalmente, né? O Wi-Fi quase não está bom. Então, a gente espera que o DRM seja a solução do rádio, talvez até as outras coisas podem ter um espaço dentro do DRM que seria o correto. Né? Verdade. Cassiano, nos comente também um pouco qual é a sua visão em relação à questão dessa migração do AM para o FM e faixa estendida e a perspectiva da radiocomunicação no Brasil. Essa questão da faixa estendida aí, a gente nota que tem muita gente que nem sabe que tem a faixa estendida, né? Acho que falta mais divulgação da faixa estendida, né? Eu não gostei muito das emissoras de FM. As poucas que eu tenho ouvido em alguns momentos, parece que mantém como é que eu posso dizer assim? Eles querem transformar todas as emissoras em FM no formato da programação, entendeu? Eu acho que a CBN não, a CBN, no caso da CBN, ela manteve o padrão, o sistema de AM dentro do FM, né? Não sei se eu estou sendo bem claro aqui, né? Ou seja, FM tem um padrão de voz, o FM tem um padrão de locução, o FM tem, como dizia o Hélio Ribeiro, uma plástica especial para o FM. Não, aquela coisa toda aqui é FM, né? Então as emissoras fazendo migração, elas estão querendo transformar o que é AM em FM, viu? E daí fica aquela mesmice, né? Eu acho que a CBN, desse ponto de vista, conseguiu manter o rádio AM dentro do FM. E tem muita rádio que está querendo inventar o que não dá para inventar. Infelizmente, eu tenho visto também que algumas emissoras de AM, ao migrar para o FM, têm deixado a desejar na sua programação. Muita coisa, o que era programa realmente cativante, deixou de estar na grade, foi trocado, foi engessado ou moldado para outra coisa e não é a mesma coisa mais como era no AM. Muita gente reclama disso mesmo, né? A emissora tem a sua característica, né? E ela vem fazendo essas coisas, né? E vem querendo colocar dentro de uma programação que seria AM um padrão de FM, né? Formato de locutor, de voz, e assim por diante. E se tiram da grade alguns programas que são importantes para as pessoas, né? Mas eles têm medo de fazer ficar durando muito tempo, assim por diante. Então essa é uma questão complicada do rádio brasileiro. E muita gente, eu converso com as pessoas não sabem o que é a banda estendida. A gente não sabe. E tem rádio por aí que não tem a banda estendida, e tem gente que tem rádio com a banda estendida e não sabe que tem ali emissora de rádio. Verdade. No âmbito internacional, Cassiano, o que podemos aguardar, digamos aí, vamos ser um pouco não tão surrealistas, mas nas perspectivas para os próximos 5 e 10 anos, onda curta, transmissão, quais seriam as emissoras que podem dar um boom, podem chegar. Infelizmente a gente tem visto também muita ação militar mundo afora no quesito desses conflitos. Isso poderia ser aí poderia ter um revertrés, como podemos dizer assim, poderia ter um retrocesso em vez de nova tecnologia, voltar à tecnologia da onda curta para poder seguir realmente chegando o sinal nesses países. Você acha, ou seja, tudo se encaminha para conflitos de magnitude internacional. Você acha que poderíamos ter aí de volta as ondas curtas nos próximos 5, 10 anos, devido a esses conflitos que estamos vendo atualmente? Olha, eu não acho impossível, entendeu? Porque veja o caso do Irã. O Irã tinha a voz da República Islâmica do Irã, né? Que eu tenho que QFN deles também, acho que muita gente tem QFN dessa emissora, né? Isso. Eles desativaram todas as emissoras das curtas e colocaram na internet, aquele outro, mas depois do WhatsApp, que a gente chama Telegram, que tem o Telegram, né? Isso. Mas nem todos os países você pode ter acesso a essa coisa.
Então eu não sei se deu uma boa coisa isso aí também, né? Você não sabe, né? Aparentemente parece que tem mais gente que pode ter acesso às informações. Mas o rádio, a informação através do rádio, ela é, como você falou, ela fica ali de interferência, não é fácil também colocar gênero, né? Lá em Cuba eu sintonizei, por exemplo, a Rádio Martí, acho que foi 15 mil, eu não me lembro agora, está anotado aqui que só mandou informe para eles. Mas eu sintonizei a Rádio Martí sem gêmeo nenhum, entendeu? Agora teve dia que eu não consegui sintonizar, não sei se é ação de gêmeo, né? Mas a situação de Cuba está tão complicada que eu acho que eles não têm nem condições de definir mais as transições. Teve dia que eu escutei a Rádio Martí uns 2 dias lá, tranquilamente, né? Cometi um grande erro quando fui para lá. Eu tenho vários rádios, eu tenho em casa tem uns 10 rádios. Vou até vender alguns rádios, estou na banca, tem tanto rádio aqui. Eu ia ser o pior rádio que eu tinha, pequenininho, e vai levar um pouquinho maior, entendeu? Para você poder fazer uma escuta melhor lá, não, né? Então, Cuba, pelo jeito, ele também ia fazer trading, mas eu não conseguia fazer. As emissoras de rádio do Brasil, você acredita que vão investir um pouco na melhoria dos sinais de transmissão, uma vez que há momentos que não tem sinal transmitindo? Em alguns momentos, amigos lá da Europa conseguem ouvir as emissoras. Algumas pessoas perguntam, mas por que eu moro num país que tem emissora que transmite em onda curta, porque eu não consigo ouvir? Comente aí pra gente e para muitos também que não sabem. Eu acho que a transmissão para o Brasil das coisas mais sintonizadas é da rádio da EBC, né, Empresa Brasileira de Comunicação. Eu já recebi uma carta uma vez da Suíça, um rapaz que ouviu a Rádio Aparecida nos últimos dias, dos tentores da Rádio Aparecida, e ele falou que ouvia tranquilamente na Suíça lá. Ele trabalha na ONU na Suíça lá, e ele fala bem espanhol, ele é tradutor lá. Ele ouvia a nossa emissora da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, no interior, entendeu? Ele falou que ouvia com grande dificuldade. Então, essa questão do Brasil aí, pelo menos a empresa do governo, estatal brasileira, empresa pública brasileira, ela mantém as outras coisas ainda, né? A Rádio da Amazônia mantém também, né? E o Brasil também já teve transmissões internacionais em vários idiomas, mas ela encerrou outras no governo do Frederico Cardoso. Beleza. Cassiano, conta também um pouco aí pra gente sobre o blog que você tem mantido, mesmo não apresentando mais o programa Encontro DX. Você sempre deixou aí um legado junto com o programa de um blog na internet, onde você traz muitas informações. Passa aí para todos nós. Eu tenho um blog na internet que eu tenho colocado alguns textos que eu fazia para o programa Encontro DX, né? E eu realmente gostaria de escrever um livro, mas eu sou um pouco bagunçado de tempo. Eu pensei que aposentado eu ia fazer um monte de coisa. E a gente aposentado, a gente faz um monte de coisa para os outros, para filhos, para netos e tal. Mas é melhor a gente fazer coisa para eles do que eles fazerem para a gente, ele é como diz amigo meu. Então, eu estou colocando sempre que eu posso no blog vários textos que eu tenho fazendo com o DX. Tem bastante informações precisas. Então, eu estou fazendo um texto sobre a Rádio Havana Cuba, minha visita. Vai ser o tema vai ser minha visita à Rádio Havana Cuba, né? Então, eu estou dando algumas informações lá também. Então, meu blog chama-se Antenas do Saber. Esse blog Blogspot. Antenadosaber.blogspot. Esse é meu blog, né, que eu tenho no texto. Eu tenho também a página do Facebook, que é Facebook Programa Encontro DX. Programa Encontro DX. E tem no Instagram também, estou colocando alguns. Eu recebi muitos brindes ao longo desses anos. Eu nunca fiquei pedindo brinde, mas eles mandavam muitos brindes bonitos pra gente. Eu peguei um período que mandava muito brinde mesmo, muita coisa. Pra você ter ideia, eu tenho um curso de holandês em casa. Um curso de holandês que eu recebi da Rádio Nederland, dos anos 80. É o que eu ia dizer agora, a prestigiosíssima Rádio Nederland. Então. Então tem Instagram, que é assim, encontro.dx. Instagram é encontro.dx. Lá tem umas fotos também que eu tirei de Havana, lá do pessoal entregando a praia do 60 anos da Rádio Havana. E o Facebook é Programa Encontro DX. Além do blog, que é antenadosaber.blogspot. E se alguém quiser mais informações, está lá. Quem sabe uma hora eu posso pegar aquele texto e transformar até no livreto aí,
simples, não para ganhar dinheiro, né? Para poder divulgar, porque eu fui professor durante 36 anos da minha vida, e eu aprendi que o conhecimento não pode ficar só com a gente, que a gente vai embora, né? Então essas informações, quer não, a gente não quer que as outras coisas acabem, né? Mas como disse o Sérgio Partamian, nós que somos já mais velhinhos, nós somos depositários dessa história das ondas curtas, desde o tempo da Guerra Fria até agora, dessa nova guerra que se aparece cada dia mais por aí, tudo quanto é lugar, né? Verdade, ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de coletar informações e passar adiante para que todos aqueles amantes do rádio possam estar plenamente informados da onda curta, da onda média, do FM, da onda tropical, e que eles busquem cada dia mais informações no seu blog, na sua página do Facebook, no site do Desculpe Sem Fronteiras. Busquem informações. A gente tem o maior prazer em buscar, em trazer a informação precisa para que todos possam aí ser beneficiados da comunicação perfeita. E você faz uma coisa fenomenal, porque você começou com isso quando as emissoras estavam acabando, né? Então, as podcasts que eu falo, né? E você foi uma pessoa corajosa de fazer isso, e seu trabalho é muito bom. Então a gente tem que é importante ter pessoas como você que acreditam nisso, né? Que a gente precisa manter a história do rádio viva. Porque parece que, eu não sei se estou sendo velho, mas parece que a juventude não tem tanto interesse pelo rádio, assim, sabe? Não sei até que ponto, né? Apesar que tinha no Encontro DX, tinha muita gente de 19 e 20 anos de idade, viu, também, viu? Muito bem. Na última pesquisa, a gente notou aí a faixa etária acima dos 35, mas poucas pessoas participaram com menos de 30 anos. Então sempre foi acima de 35. Mas isso não quer dizer que não haja um interesse. Lógico que a gente está tentando fazer o máximo para que mais pessoas busquem informação e conheçam o que é o rádio, como ligar o rádio. Muitas pessoas pensam que é uma caixinha que você está ali. Como é que opera isso? Lógico, se fosse um aplicativo conseguiria. Mas não, você tem que ligar aqui no botãozinho, aqui no túnel, você vai procurando zapear as emissoras. Poucas pessoas sabem o que é o aparelho rádio, né? O rádio, ele tem essa questão de também, acho que exigir calma da pessoa, né? De poder, como você falou, de sentar ali e ficar procurando, virar a posição do rádio, do lado, né? E poder mexer com ele e achar alguma coisa que é interessante para você, né? Então o rádio é assim, porque quando surgiu a radiodifusão no Brasil, o rádio funcionava 4, 5 horas por dia só, né? Agora é 24 horas. Verdade. E a gente vê a limitação das nossas emissoras que transmitem em onda curta, como a Rádio Brasil Central e as demais, né? A Rádio Inconfidência, a Rádio Voz Missionária, a própria Rádio Nacional da Amazônia. Chega a um período que eles desligam os transmissores e ficam fora de atividades e retornam no dia seguinte. É verdade. E o rádio 24 horas começou, acho que em São Paulo, com a Rádio Bandeirantes, que foi a primeira emissora a transmitir 24 horas. Antes não era meia-noite que encerrava as emissoras de rádio todas. Interessante um dado. Bom, amigo Cassiano, queria aí que você deixasse suas considerações, se tiver algo mais que deseja acrescentar para a gente, comentar mais alguma coisa, fique à vontade, o microfone e a voz é sua. Eu agradeço de ter essa oportunidade, deixando bem claro que eu não pedi para falar isso com você, porque como eu fui para um país que as pessoas podem achar interessante, né? Eu queria também aproveitei passando no Canadá, no Panamá, para ver o canal do Panamá. Eu queria tanto ver o canal do Panamá, que eu fui professor e dava aula de geografia também, então me lembro do canal do Panamá. Então foi uma viagem um pouco cansativa na volta, que eu quis passar no Canadá, no Panamá, Panamá. Então foi uma coisa muito legal conhecer a Rádio Havana, pelo menos as informações que eu obtive dessa rádio lá. E o mais que eu falei, mais interessante, não existe um prédio escrito Rádio Havana. Realmente. Me surpreendeu muito. Um dado interessante.
Mas eu quero encerrar só com uma frase que eu sou da geração do Hélio Ribeiro, que, na minha opinião, e algumas pessoas que conhecem esse homem, foi o maior homem do rádio brasileiro, o maior comunicador do rádio, o homem que tinha mais paixão pelo rádio. Infelizmente, eu conheci muita gente de rádio, entrevistei muita gente, eu fiz mais de 200 entrevistas por enquanto de X. E tinha gente que trabalhava no rádio que não gostava de rádio, de parede. Triste, então, né? eu quero só encerrar com uma frase do Hélio Ribeiro que eu acho bonita, que diz assim: outro dia fiquei muito triste quando vi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Eu sou o rádio. Essa, o Hélio Ribeiro escreveu esse texto tão lindo, muitos anos atrás, nos anos 80, e eu acho maravilhoso. E atualíssimo, né, Cassiano? Atualíssimo, porque realmente o rádio, nas últimas décadas, ele vem a cada dia se reinventando para as novas plataformas, mesmo com o streaming, e ele continua aí vivo, ativo e superando expectativas, inclusive também no quesito de investimentos. Está sendo realmente está tendo muito investimento no quesito aí das novas tecnologias. Isso é muito bom, isso é muito bom. É isso aí, então eu agradeço pela oportunidade, agradeço por ter me convidado para falar. Eu também depois eu vou fazer um texto sobre a Rádio Havana, que estou fazendo aqui, para você ouvir lá, da Rádio Progresso, isso que eu comentei aqui, e vou colocar no blog também, no meu blog lá, que é o antena-do-saber.blogspot.com. Beleza, ok, meu nobre amigo Cassiano Macedo. Bom, amigos e amigas, agradecemos aí o nosso amigo Cassiano Alves Macedo pela sua participação, sabendo aí que ele está recém-chegado da sua visita a Cuba, e não podíamos deixar de trazê-lo aqui nos microfones da nossa Rádio DX para trazer informações quentíssimas sobre a Rádio Havana Cuba, e realmente informações interessantíssimas, como ficamos sabendo agora que a Rádio Havana Cuba não tem um prédio próprio, e sim depende de instalações da Rádio Progresso. Ok, Cassiano, muito boa noite, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. A todos vocês, muito obrigado aos ouvintes e você, Antônio. Bom, amigos e amigas, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Tivemos aí a entrevista especial com nosso amigo, o Cassiano Alves Macedo, que esteve recentemente lá em Cuba, visitando os estúdios da Rádio Havana Cuba. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Até o nosso próximo encontro. Você está na nossa Rádio DX. Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Olá, amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino, né. Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.